Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por todas as obras do Senhor sobre a nossa vida. É muito bom a gente entoar louvores ao Senhor. Nós já lemos o texto bíblico, a irmã Margarete fez a leitura do texto bíblico de Isaías. Eu gostaria de pensar com os irmãos hoje em alguns textos. Então nós não teremos um único texto, teremos alguns textos e a gente vai meditar na palavra sobre o seguinte tema hoje: Deus quer fazer de você uma bênção em suas mãos. Amém? Eu vou repetir: Deus quer fazer de você uma bênção em suas mãos. Muitas vezes, irmãos, a gente quer receber de Deus. Você não quer receber bênçãos de Deus? Todos nós queremos ser abençoados. Não é assim? Todos nós queremos ser abençoados. E queremos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. Financeira, né? Área da saúde, emocional. Queremos bênção para os filhos, queremos bênção no casamento, queremos bênção no trabalho, nos estudos. Queremos bênçãos, é isso que nós queremos. Senhor, dá-nos bênçãos. E na maioria das vezes, quando nós oramos fazendo assim, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Não é isso que nós queremos? Porque nós cremos em um Deus que abençoa. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar. O escritor dos Hebreus diz que quando nós temos fé, o Senhor é galardoador, ou seja, Ele dá presentes àqueles que o buscam. Então, o Senhor tem prazer em nos abençoar, porque Ele nos ama. O Senhor Jesus Cristo disse: se o filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra, e se ele pedir um peixe, o pai não lhe dará uma serpente. Então disse Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos filhos, que as coisas que pedem, né? Quanto mais vosso Pai que está nos céus. Mas o que isso tem a ver com o Natal? E hoje a gente vai pensar nesse tema, e depois dos outros 3 domingos nós vamos fazer uma série de mensagens sobre o Natal, que traz vida, paz e salvação. Mas hoje a gente vai começar neste mês de dezembro pensando sobre o Natal, sobre este tema: Deus quer fazer de você uma bênção. Queremos ser abençoados, mas a outra pergunta é: queremos abençoar? Você deseja ser uma pessoa que abençoa? Aí você vai dizer: pastor, vem logo na mente, como é que eu posso abençoar se eu não tenho dinheiro? Se eu tivesse dinheiro eu ajudaria bastante pessoas. Se eu tivesse recurso eu faria isso, faria aquilo. Se eu tivesse saúde, e aí a gente vai colocar uma série de empecilhos pelos quais a gente não pode abençoar. Mas eu quero pensar com você sobre essa história do Natal, a história de Jesus. O povo que andava em trevas viu maravilhosa luz, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o seu governo não terá fim. Bom, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Nós comemoramos essa data, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas na verdade isso não importa. Poderia ser qualquer outra data. Nós paramos para celebrar. Ficamos um tempo celebrando e agradecendo ao Senhor pelo nascimento do Salvador. E nessa história maravilhosa do Natal, nós vemos aqui a família, ou esse casal maravilhoso, José e Maria, e nós vamos aprender algumas coisas com eles, o que Deus fez na vida deles, para que eles pudessem ser bênção para nós. José e Maria foram utilizados por Deus, usados por Deus para nos abençoar. Então há algumas coisas interessantes aqui, e que nós vamos aprendendo com a vida deles, sobre como podemos ser uma vida de bênção. A primeira delas, irmãos, nós precisamos entender que para sermos pessoas que abençoam, nós devemos estar prontos para aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Você está pronto para aceitar o plano de Deus para a sua vida? Amém ou não amém? Eu nem sei qual que é, né? Como é que eu vou aceitar? Não é verdade? Eu não sei.
Se eu disser amém, pode ser que seja alguma coisa que não vai me alegrar muito. A gente canta aquele cântico, te louvarei, não importa as circunstâncias. Eu tremo quando canto esse cântico, porque é uma letra muito acentuada, muito forte. Te louvarei, não importa as circunstâncias. A pergunta é isso mesmo? Eu vou louvar ao Senhor independentemente do que acontecer? Né? Então quando eu pergunto, você está pronto para ser uma bênção nas mãos do Senhor? Você está pronto para aceitar o plano de Deus para a sua vida? A despeito de não saber qual é, precisamos estar prontos. José e Maria foram instrumentos de Deus, e a gente vai ver isso. Eu vou pedir para projetar para a gente aqui, Arthur, Lucas, eu coloquei Marcos, mas é Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo de número 35. Veja que interessante o que acontece na vida de Maria. Maria era uma jovem recém-saída da adolescência e Deus tinha um plano na vida dela e provavelmente ela sequer imaginava o que ia acontecer. Diz a palavra de Deus: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Pode passar, por favor. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Um dia qualquer na vida de Maria, assim como um dia qualquer na sua vida, você está lá sem sequer imaginar que vai aparecer um anjo para você e vai trazer uma palavra para nós. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Você vai ficar grávida. No seu ventre você vai gerar o Salvador do mundo. Olha só, né? Maria foi pega de surpresa, não foi? Sequer ela podia imaginar assim. Queridos, na nossa vida há muitas situações que a gente sequer imagina o que Deus vai falar com a gente. Todos os dias você pega a sua Bíblia, você ora e você fala: Senhor, fala ao meu coração, que eu quero ouvir tua voz. Mas de repente o texto que Deus está falando com você te chama a atenção e você começa a ficar preocupado porque Deus está convocando você e chamando você para uma obra específica. Deus está incomodando o seu coração porque Ele tem um plano extraordinário e maravilhoso para fazer através de você ao mundo, assim como Deus falou com Maria: olha, você vai gerar o Salvador da humanidade. Imaginem isso, queridos. Deus tem um plano para a sua vida, mas tinha um plano também para José. Não foi só com Maria. Vamos ver Mateus capítulo 1, versículo 18 até o verso de número 24. Veja lá o que a palavra de Deus diz. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de ajuntar-se, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não querer infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. José e Maria ainda não haviam se casado,
Maria era a prometida de José, estavam noivos. Maria recebe a notícia que ela ficaria grávida e geraria o Salvador da humanidade. E quando José sabe disso, o que ele quis fazer? Intentou deixá-la secretamente, para não envergonhá-la. Mas o Senhor disse para ele: não faça isso. É interessante, eu estava pensando sobre isso, irmãos, sobre esse chamado de José para esta missão. Hoje a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres dizendo que vão ser mães solo. Já ouviram isso? Eu não preciso de casar, eu não preciso ter um casamento. José não era pai biológico de Jesus. Mas Deus é tão extraordinário, tão bom, que Deus permitiu que José tivesse um pai e tivesse uma mãe. Isso é plano de Deus. Maria, o Senhor poderia ter feito este plano, seria concebida pelo Espírito Santo, geraria Jesus, teria Jesus sozinha, então criaria Jesus e cumpriria o seu plano. Mas eu vejo isso como misericórdia de Deus. Plano do Senhor, uma família. Jesus cresceu numa família, pai e mãe. Deus tem planos para você e para a sua família, mas não foi uma tarefa fácil para José e Maria entender isso. O texto diz que Maria turbou-se muito e colocou essas coisas no seu coração. Ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Muitas vezes, irmão, na nossa vida, nós temos alguns chamados de Deus para nós que a gente não entende no primeiro momento. Nós não compreendemos no primeiro momento por que Deus está nos chamando, por que Deus está permitindo que passemos por algumas situações adversas, situações até mesmo dolorosas, algumas privações. A gente não entende, mas Deus tem um plano para todas as coisas, porque todas as coisas contribuem para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se amamos a Deus, a gente sempre tem que esperar que Deus tem um plano para fazer em nós e através de nós. José e Maria, jovens, o Senhor nos chama para esta missão extraordinária. E olha, não é só jovens que o Senhor chama, Ele chama pessoas de todas as idades. O Senhor chama a mim, Ele chama você, Ele chama nós, Ele nos chama se temos ou não recursos. Ele sempre nos chama, Ele sempre nos convoca. E nesta convocação do Espírito Santo de Deus a nós, há um trabalho de Deus na nossa vida. E nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos nos tornando pessoas preparadas cada vez mais para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida e para o mundo. Essa semana a gente estava conversando com uma pessoa, estávamos falando sobre o período da pandemia. Se dizia muito no período da pandemia que por causa do afastamento, das pessoas não poderem estar juntas, que o mundo seria um mundo melhor, que as pessoas ficariam mais quebrantadas. Mas não é isso que a gente viu, né? Parece que as pessoas se tornaram mais egoístas, mais raivosas. Mas aqueles que se permitiram ser mudados durante esse tempo, melhoraram, entenderam o valor da família. Quando não podíamos dar aquele abraço, quando a gente não podia estar na igreja, todo mundo junto, unido, quando a gente não podia, né, mesmo com os nossos queridos, dar aquele abraço, aquele beijo, precisávamos ficar um pouco afastados. Não é isso? Mas muitas vezes a gente não compreende as coisas de Deus, e muitas vezes nem queremos compreender. Há uma outra lição que a gente aprende aqui na história de José e Maria. A primeira dela, precisamos aceitar o plano de Deus. Maria aceitou o plano de Deus, José aceitou o plano de Deus para a vida deles, mas tinha mais. Uma outra coisa que a gente aprende é que muitas vezes nós precisamos sair de onde nós estamos. Eles precisaram sair de onde estavam para ir até onde Deus queria que eles estivessem. Muitas vezes, para que possamos cumprir o plano de Deus, precisamos sair de onde estamos para ir aonde Deus quer que nós estejamos. Vamos ver o que diz lá em Lucas capítulo 2.
verso de 1 até o verso 6. A partir do verso 1, por favor. Veja que interessante o que diz o texto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Coloque os 6, por favor. Quando uma pessoa está grávida, uma mulher está grávida, ela espera que tudo seja muito confortável. Então ela vai no posto de saúde, começa a fazer o pré-natal, assim, faz os exames, vê mais ou menos qual é a médica que vai atendê-la e passa todo aquele período esperando o nascimento dele. Não se espera que haja contratempos, às vezes existem. Só que o contratempo aqui, irmãos, não foi nada de saúde, não. O contratempo aqui foi uma ordem de Deus. O Senhor usa aqui o governador da época para proclamar o recenseamento, mas era plano de Deus que Jesus nascesse em Belém da Judéia. Então, eles saem de onde estavam para ir até a cidade de Belém. E olha só que interessante esse texto. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Estando eles ali. Ali aonde? É interessante isso, quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos Deus movendo seus homens e mulheres para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Nós vemos o Senhor falando a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O texto diz lá no versículo 12 que eles saem para a terra e lá chegaram, diz o texto. E eu achei interessante aqui, aconteceu que, estando eles ali, aonde? Aonde Deus queria que eles estivessem. Estando eles ali, é onde você está que Deus quer que você esteja, se você está em obediência ao Senhor. Quando nós estamos em obediência a Deus, a gente fica perguntando: Senhor, eu estou obedecendo, mas por que está acontecendo tanta coisa adversa? Não foi adversa a situação na vida de José e Maria? Eles não obedeceram? Maria não obedeceu o que Deus estava dizendo, que ela estaria esperando o Salvador do mundo? José não obedeceu para se casar com Maria? Eles estavam em obediência, mas agora eles precisam sair de onde estão para ir para outro lugar, porque Deus queria que Jesus nascesse em Belém para que se cumprisse as Escrituras. Queridos, Deus não faz absolutamente nada fora dos planos dele. Deus sabe todas as coisas, nós é que não sabemos. Os planos de Deus, como diz Jó, não podem ser frustrados. Estamos em obediência, mas muitas vezes acontece um rebuliço na nossa vida. Mas mesmo assim, precisamos crer que estamos exatamente aonde Deus queria que nós estivéssemos, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na igreja onde você congrega, na cidade onde você mora. Pastor, mas eu não queria estar aqui, eu não queria estar ali. Eu acredito que Maria e José também não queriam isso. Eles viajam, e Maria, grávida, já de 9 meses, viaja no lombo de um animal. Imagina você hoje, hein? Está grávida, uma mulher colocaram no lombo de um animal para viajar para outra cidade e ali ter um bebê. Então, muitas vezes Deus nos manda sair de onde estamos para irmos aonde Ele quer que nós estejamos.
E muitas vezes, irmãos, a gente faz desse tempo, ao invés de fazer um tempo, ser um tempo de bênção, acaba sendo um tempo de murmuração. Ao invés de ser um tempo de regozijo, passa a ser um tempo de reclamação. Ao invés de ser um tempo de sermos bênção, na verdade, muitas vezes proferimos palavras de maldição. Lembra do povo de Deus na Babilônia? Aqueles que nos aprisionaram pediam que cantássemos um dos hinos de Sião. O que eles fizeram? Nós não cantamos. Pegamos as nossas harpas e penduramos o salgueiro. Como podemos cantar se estamos em terra estranha? Não vamos cantar. Aliás, não só não queremos cantar, como o desejo do nosso coração é que os filhos deles caiam e batam a cabeça nas pedras. Morram desse jeito. Às vezes estamos assim, não é? Todos nós. Então, José e Maria precisavam entender, e entenderam, que tinham que ser bênção nas mãos do Senhor, e agora precisaram sair de onde estavam. Mas ainda tem uma outra lição. Eles precisavam aprender, e nós precisamos também, que eles deveriam estar prontos para se submeterem às circunstâncias que o Senhor lhes proporcionaria. Que circunstâncias eram essas? Verso 7 do capítulo 2. Olha as circunstâncias. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou numa manjedoura. Aqui a tradução para manjedoura e também no original seria coxo mesmo, lugar onde comem os animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Circunstância complicada, né? É nessa circunstância que nasce o Salvador. Sabe, irmãos, hoje eu estava na classe dos adultos hoje, eu estava ouvindo os irmãos Márcio ministrando sobre a questão de sermos instrumento nas mãos de Deus para a salvação de vidas. Ousadia, Paulo nas suas viagens, intrepidez, vontade, coragem, sem temor. A história do Natal é linda. A gente canta os hinos. Olha que beleza. A imagem da estrebaria fica bonita. Tem umas imagens, né? Muito bonitas. A estrela, o céu brilhante. Mas eu acho que a gente não queria estar numa situação como essa. A gente gosta de quê? Ar-condicionado, conforto. É isso ou não é? Não é isso que a gente gosta? Mas as circunstâncias do Senhor, muitas vezes, irmãos, e a gente vai ver também ao longo de toda a mensagem da palavra de Deus, os servos do Senhor pregando em situações adversas. Os profetas, Jeremias jogado no poço, Paulo e Silas presos a uma corrente, cantavam hinos a Deus depois de terem sido açoitados. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 11 a galeria que chamamos de galeria dos heróis da fé. Alguns morreram ao fio da espada, outros cerrados ao meio. É isso? Situações adversas. José e Maria, a gente canta e conta a história do Natal e ela é linda. Ela é linda. E nós devemos imaginá-la linda, não pelo aspecto do qual havia, da forma como ela morreu, mas pela maneira como José e Maria receberam a missão que o Senhor lhes deu. Quando a gente entende e recebe a missão que o Senhor nos deu, a gente vai fazer isso com alegria, a gente vai fazer isso com satisfação. Pastor, mas será que Maria não reclamou nada? Ah, meus irmãos, eu não tenho dúvida que se houvesse reclamação estaria registrado no texto sagrado. Ela pegou o bebê, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Olha que coisa extraordinária. Jesus Cristo. Aí eu estava lendo um comentarista, e ele estava dizendo o seguinte, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eles vão para um lugar onde seria possível receber todas as pessoas.
Jesus nasce num estábulo, num curral, aonde poderiam chegar ricos e pobres. Não estavam preocupados com germes. Maria, eu teria uma preocupação enorme, eu tenho essa preocupação com germe, bactéria. Maria enrola o bebê e ela coloca na manjedoura. Ela o coloca na manjedoura. E por quê? Aonde, como e por quê? Chegam na cidade e não tem lugar. Queridos, não teve lugar, não é só porque o dono da estalagem não quis, foi providência de Deus. Não havia lugar para eles, não é porque estava tudo cheio na cidade por causa do licenciamento, não, é porque Deus queria que fosse dessa maneira. E nós ficamos observando os milagres de Jesus. Ele cospe no chão, coloca lodo no olho do rapaz e fala para ele: vai lá e lava-te no poço de Siloé. Ele vai e volta e ele vem vendo. Olha que coisa extraordinária, coisas de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, Naamã vai até o profeta, e o profeta diz a ele: vai lá e lava-te no Rio Jordão, e você vai ficar limpo da lepra. E ele vai reclamando, ele diz: será que não tinha outros rios melhores para eu me banhar? Me manda me lavar justamente nesse rio. E o servo dele diz: você já está condenado à morte mesmo, desce lá e lá, obedece o profeta. Meus irmãos, quantas vezes a gente é de dura cerviz? É por isso que a nossa vida cristã, muitas vezes, ela é limitada, ela é medíocre. Nós não conseguimos, muitas vezes, expandir em nossa vida os propósitos de Deus em nós, porque somos limitados. A gente quer viver uma vida cristã muito limitada, muito arroz com feijão. É só o básico. A gente não quer mergulhar em águas mais profundas. Nós não queremos experimentar mais o que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós ficamos no raso, temos medo. Não, está bom assim. Queremos o conforto. Mas José e Maria, eles estavam prontos para aceitar o plano de Deus, para sair de onde estavam e aceitar também os planos de Deus para a vida deles. Mas é interessante, irmãos, que tem mais ainda. Olha só que interessante. Uma outra coisa, eles estavam prontos para apresentar um sacrifício ao Senhor e apresentar Jesus àqueles que aguardavam a sua vinda. Vou pedir para o Arthur colocar para a gente Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 22. Você está pronto para apresentar um sacrifício a Deus? No Antigo Testamento, quando as pessoas faziam um voto, elas precisavam levantar um altar, pegar um animal e sacrificá-lo. A lei dizia isso, apresentava o sacrifício. Quando nascia uma criança, precisavam também apresentá-la. E cumprindo os seus dias, a purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram, Jesus, a Jerusalém para o quê? Apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Até o versículo de número 24. A oferta de sacrifício, ela era oferecida de acordo com as posses da pessoa. Se ela tivesse mais posses, ofereceria um animal maior. A família de José era pobre, simples. Então ela oferece os pombinhos aí e as rolinhas ao Senhor. Muitas vezes a gente fica pensando que para fazer as coisas de Deus, a gente tem que ter muito recurso. Não. O Senhor Deus aceita aquilo que nós temos. A palavra de Deus diz que se a gente for fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre muito. A palavra de Deus também nos diz, quando nós falamos em contribuição, apresentamos ao Senhor ou trazemos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. E Deus diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Hoje tem muita gente falando que não tem que dar dízimo, etc, etc.
porque isso, porque aquilo. O servo do Senhor não tem nenhum problema com isso. Ele é dizimista fiel. O servo do Senhor não tem problema com essas coisas. Não fica entrando em questões, em discussões. Simplesmente ele oferta, além até do dízimo. E eu posso falar isso aqui com tranquilidade na igreja, porque a gente não tem que colocar um nome. Então, eu não sei exatamente se você é fiel ao Senhor ou não. Isso é com você e o Senhor. Mas vai além da contribuição, é vida. É oferecermos ao Senhor os dons e talentos que Ele nos deu em sacrifício. Mas o que é sacrifício? Sacrifício, muitas vezes, é você sacrificar o tempo, o sono, o cansaço, para fazer a obra do Senhor, sacrificar os bens. E existe uma questão muito importante, irmãos. Nada do que a gente, ou melhor, tudo que a gente tem, tudo, seja pouco ou seja muito, não é nosso. Tudo que você tem não é seu. Deus te deu. Ele emprestou para você servir a Ele. Os bens materiais que temos é para nos colocarmos à disposição do Senhor. E os dons e talentos? Para servirmos a quem? Os santos. Mas aí a gente faz aquela relação das coisas. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso por aquilo outro. Eu sou deputado, não vai dar, não é para mim, não sei como fazer. Aliás, não sei como fazer, nem quero aprender, nem quero saber como se faz. Olha que interessante. José e Maria vão ao templo e apresentam o sacrifício ao Senhor. A sua vida com o Senhor tem sido uma vida de apresentar dons e talentos e bens em sacrifício, ou é só no raso? Você só faz o que dá para fazer. Você só faz aquilo que está ao seu alcance. As pessoas falam assim, se precisar de mim, estou à disposição. Se estiver ao meu alcance, já viram que as pessoas falam assim? Esse acréscimo, se estiver ao meu alcance, já está limitando, porque diz assim, já está falando para você, olha, eu não sei se o que você vai pedir está no meu alcance. Pastor, mas a gente tem que dizer, vai que a pessoa pede uma coisa que a gente não pode. Mas antes da pessoa dizer o que precisa, a gente já limita o seu pedido. Peça, vamos ver o que podemos fazer. Eu não posso, mas vou tentar te ajudar. Para mim não está dando agora. Eu não tenho esse recurso, eu não tenho essa situação, mas vamos ver como vamos resolver isso. Foram lá sacrificar ao Senhor, cumpriram a lei de Deus. Mas veja, tem mais. Veja lá, no versículo 25. Pode passar. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz, teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Eles foram ao templo levar Jesus, e lá tinha uma pessoa que estava esperando ver Jesus. Você acha que tem pessoas esperando ter um encontro com Jesus? Se José e Maria não tivessem ido ao templo cumprir aquilo que o Senhor Deus havia dito, não teríamos esse testemunho que nós temos aqui. Agora, veja lá, coloca para a gente Lucas 2, 36 a 38. Olha só que interessante. No mesmo episódio, no mesmo dia,
16. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos depois da sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela viu Jesus. Jesus Cristo disse: eis que os campos estão brancos para a ceifa. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós não vamos ganhar essa cidade para Jesus se nós não olharmos para os servos do Senhor que dedicaram as suas vidas e nos ensinaram como fazer. Então, uma pergunta para mim e para você hoje à noite é esta: olha, você está pronto para aceitar o plano de Deus para a sua vida? E se você está pronto para fazer isso, você deve dizer: sim, estou pronto, amém. Não sei qual é, mas estou pronto. E Deus vai fazer coisas que você sequer pode imaginar. Os jovens, os adultos, as crianças aqui, os anciãos, você vai ser uma bênção dentro de Deus. A outra é: você está pronto para sair de onde você está para ir aonde Deus quer que você esteja? Ah não, pastor, está muito bem do jeito que está mesmo. Deixa assim mesmo, está maravilhoso. Eu venho na igreja domingo à noite, está ótimo. Só isso para mim já está suficiente. Só isso basta. Você está pronto para sair para onde você está para ir aonde Deus quer que você vá? Só na igreja? Não. A evangelização. Mirassol está crescendo. O time de Mirassol foi para a Libertadores. Sabe o que significa para a gente? Para a igreja, o que significa? Hã? Olha, oportunidade. O ano que vem a gente vai receber gente de várias partes da América do Sul aqui para a Libertadores da América. A gente está pronto para evangelizar? Hã? Temos que olhar como oportunidade. A cidade olha como oportunidade de ganhar dinheiro. A gente olha como oportunidade de ganhar o quê? Almas para Jesus. São oportunidades. A cidade cresce. São o quê? Oportunidades. Outras vidas chegando. Pessoas que chegarão aqui sem Jesus. E nós precisamos estar prontos para falar do amor de Jesus para elas. Mas a gente tem que sair daqui de dentro para ir onde as pessoas estão. Você está pronto para as circunstâncias? Talvez vai ser difícil. Dificuldades, lutas, talvez até perseguições. Você está pronto para sacrificar o Senhor? Ir além do que você tem feito? E aí tem uma palavra seguinte: mediocridade. Sabe o que é mediocridade? Mediocridade é média. Crente mediano é o crente que está bom. Você está pronto para ir além? E por último, você está preparado para levar Cristo para que as pessoas vejam? Ah, meus irmãos, as pessoas falando agora: eu vi a salvação do Senhor. Ah, isso está nas suas mãos fazer. Seu vizinho, seu colega de trabalho, os nossos vizinhos, essa cidade, tantos lugares. Que o Senhor nos ajude. Que a história do Natal não seja apenas uma bela história. Ela não é uma bela história só para ser contada. A história do Natal é uma história para ser vivida. A história de José e Maria não é só para ser contada, é para ser vivida. Para ter a mesma experiência. Para que o Senhor Deus se manifeste através de nós. Pastor, e o dinheiro? E as bênçãos materiais? E a saúde? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas
serão acrescentadas. Feche seus olhos. Pai Santo, a palavra é extraordinária, é vida, é bênção, é saúde para os nossos ossos. A palavra, oh Deus, nos traz a alegria de termos a convicção de servirmos a um Deus que é imutável. Um Deus que não muda, um Deus que ama, um Deus que salva, liberta. O Senhor, o único Senhor que transforma vidas, mentes e corações. Pai Santo, obrigado pela vida de José e Maria. Obrigado porque eles entenderam, ó Deus, que precisavam aceitar o plano do Senhor para a vida deles. Obrigado, Senhor, porque eles foram onde o Senhor chamou. Obrigado porque eles aceitaram as circunstâncias. Obrigado porque eles sacrificaram ao Senhor. Obrigado porque eles apresentaram Cristo. Deus Santo, usa cada um aqui. Ó Deus, se tem algum crente aqui apático com a tua palavra, o teu evangelho, as coisas do Senhor, se tem algum crente aqui, ó Deus, que não se sente incomodado com o pecado, que não se sente incomodado porque as pessoas estão morrendo sem salvação, se tem algum crente aqui, ó Deus, que acha que a vida cristã é apenas vir à igreja uma vez ou outra, fazer a sua oferta, e isso basta, chacoalhe esse coração, Senhor, chacoalhe essa vida, meu Deus, porque não está vivendo a alegria da vida cristã. A maior alegria de todas as alegrias é ver vidas se rendendo ao Senhor, é ver pessoas se convertendo, é ver vidas sendo transformadas, é ver casamentos sendo restaurados, enfermidades sendo curadas. Ó Pai Todo-Poderoso, nós precisamos do Senhor, ó Deus, falando a nossa vida, ao nosso coração, o Teu Espírito Santo nos incomodando, Jesus. Essa igreja tem jovens, tem adolescentes, tem crianças, tem anciãos. Essa igreja tem homens e mulheres, ó Deus, salvos pelo Senhor. Ó Pai, desperta-nos. Ateia, Senhor, em nosso coração a chama, Senhor. Acende a chama, Pai poderoso, da pregação da Tua palavra, do Evangelho. Essa cidade está crescendo a cada dia. Pessoas estão chegando de fora para cá. Ó Deus, pessoas estão chegando aqui, mas também está chegando a violência, as drogas, a prostituição. Em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa igreja seja uma igreja viva, operosa, que nos nossos lares haja amor, que em cada coração, Senhor Deus, haja a piedade do Senhor, que em cada coração haja contrição, e que nós, ó Deus, quando estamos reunidos aqui, possamos juntar as nossas forças e unidos, ó Deus, nos prepararmos para fazer a Tua vontade aqui nesta cidade. Toma-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, porque esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos